Então, vamos falar do municipalismo lusitano. Perfeito. É interessante que, quando a gente fala de civilização brasileira, na verdade é uma civilização luso-brasileira, uma civilização lusófona na época, né, de 1500 a 1822, a gente está falando de um período que teve uma forma de governo específica. Pouca gente sabe, mas nós fomos a primeira democracia das Américas, né, com a primeira eleição municipal ocorrida em São Vicente, atual São Paulo, estado de São Paulo. Ainda tem a cidade de São Vicente, inclusive no litoral, e essa forma de eleição municipal que ocorria todos os anos, né? Isso foi em 1532, se eu não me engano, mas foi na década de 30 dos anos 1500. O ano exato eu não me lembro de cabeça. É interessante porque essa forma de governo era a forma que Portugal exercia em todo o seu vasto império, tanto dentro de Portugal quanto no seu vasto império ultramarítimo. Então a gente está falando do maior império da Terra, que dominava os mares, e o maior império em extensão territorial naquele período. E, via de regra, existe um livro, eu não consegui trazer o livro porque eu procurei na hora de sair e na pressa não achei, mas eu tenho ele, chama-se Repúblicas Municipais no Brasil. As Repúblicas Municipais no Brasil, de Manuel Rodrigues Ferreira, onde ele faz um estudo de como era de fato a organização do país até a independência, né, basicamente, onde nós tínhamos um poder descentralizado. As pessoas têm uma ilusão de que, pelo fato de ser uma monarquia, isso é uma mentira provocada, né, pela narrativa historiográfica, de que a metrópole Portugal centralizava tudo e a colônia brasileira, a colônia do Brasil, era explorada, né? E quando, na verdade, não era bem assim a coisa, né? Na verdade, nós tínhamos eleições municipais, inclusive, após certo período, já no início, era necessário ter nascido no Brasil para concorrer às eleições. Então não era um português que vinha mandar. Existiam dois poderes. Existia um poder vinculado à coroa e o poder local. E essas eram as ordenanças do Reino de Portugal. Portugal sempre respeitou muito as características, isso por uma questão de legislação, né, que eram as ordenanças do Reino, equivalente à Constituição, os usos e costumes de cada povo. Então, por isso que muitas heresias, digamos assim, se criaram em Portugal, porque cada povo tinha sua forma de exercer o cristianismo a partir do ponto de onde eles se converteram. E aí a gente sabe que Portugal vem da Galícia. Galícia eram povos celtas, a Península Ibérica eram povos celtíberos, né? Então, como todo povo partiu de algum lugar, né, nesse processo de conversão cristã, e lá eles começaram a montar essas repúblicas municipais, e isso acabou chegando no Brasil, depois que era o mesmo princípio de Portugal. E durante muito tempo, essa foi a forma de governo, as repúblicas municipais. Então, o Brasil era extremamente municipalista. Esse negócio de poder central que a gente tem hoje, poder central em Brasília, né, onde se centraliza todas as decisões, isso é algo que não existia. Isso é uma conquista, digamos assim, né, ou um retrocesso, depende do ponto de vista, da República, né, do processo revolucionário, onde nós ainda nos encontramos. Porque o Brasil, por 322 anos, ele tinha uma tradição específica. Depois a gente entra no período imperial e logo em seguida, né, de 1822 a 1889, logo em seguida a gente se torna uma república. Então, a tradição ela foi varrida para debaixo do tapete. E a história foi substituída por uma ideia de que o Brasil foi uma colônia de Portugal. Se você começar a ler... Pode mostrar os livros, mostrar uns livros aqui.
Esse livro aqui, até, desculpa que a capa está solta, mas A Maçonaria na Independência Brasileira, tá? Livro de Tito Livio Ferreira, Emanuel Rodrigues Ferreira, tá? Lembrando, né? Enfim, a Sociedade Secreta na Independência, a Sociedade Secreta na Independência Brasileira, vamos colocar assim. A gente já tem logo no início as informações, tá? Esse é o livro, né? A gente já tem logo no início diversas informações que são cruciais para a gente entender esse processo. Tá? Como, por exemplo, o fato de que o termo colônia nunca foi utilizado, até que o poeta inglês, também historiador, Robert Southey, ele lê província do Brasil, estado do Brasil, mas escreve colônia. Só que quando ele fala em colônia, ele estava falando de colônia de povoamento. No sentido romano, talvez, do termo, né? Isso. Então, essa é a primeira vez que a gente vai ver aparecer na história, isso já em 1800 e alguma coisa antes da independência, e depois da independência a gente começa a ter cada vez mais esse termo, como se o Brasil fosse explorado por Portugal. O Brasil era tão explorado por Portugal quanto São Paulo hoje é explorado por Brasília. Claro, sem dúvida nenhuma. Era o mesmo país. Tá entendendo? Até quando a gente fala da Inconfidência Mineira. Por que teve a Inconfidência Mineira? Minas Gerais, onde tinham grandes minas de ouro. Qual que foi o problema? Eles não queriam pagar o imposto. Quanto era esse imposto? 20% sobre o ouro explorado. Hoje a gente paga muito mais imposto, não só sobre o ouro explorado, sobre tudo. Então, lembrando que era a mesma taxa da Inglaterra. Na Inglaterra, que é tão elogiada por liberais e por outros. Não, se a gente fosse colonizado pela Inglaterra. A Inglaterra também cobrava 20% também. 20% do ouro explorado. E outra, se não tivesse Portugal atuando no Brasil, não havia exploração de ouro. Claro. Quando os portugueses chegaram, os índios viviam de forma andando nus, pelo menos os do litoral, né, os da costa. Segundo é o que se acredita. Com tribos brigando entre si, praticando antropofagia, canibalismo, e não havia o conceito de nação. A gente tem, claro, uma herança cultural indígena muito interessante no que diz respeito à relação com a natureza, que isso foi absorvido nesse processo de miscigenação, que os portugueses se miscigenaram, tanto que quando Manuel da Nóbrega chega no Brasil, ele se impressiona, fica revoltado, porque os portugueses, ao invés de estarem convertendo os índios ao cristianismo, muitos deles estavam, na verdade, adotando o modo de vida dos índios, né? Exatamente. Esposas, então, assim, o pessoal caiu meio que num oba-oba, né, nas tribos mais pacíficas ali. Então, isso tudo é algo que mostra que houve, de fato, uma relação de povoamento. Muito mais até do que nos Estados Unidos. Do que a Inglaterra, que chegou nos Estados Unidos, e a gente tem aquelas guerras do Velho Oeste, né, contra os índios. A gente teve isso aqui no Brasil também, né, na época dos bandeirantes. Claro, não há mudança sem conflito. A gente também não está aqui para passar pano em tudo. Né? Claro, tem erro em tudo quanto é lugar. Só que há um exagero, há uma narrativa historiográfica que vem de uma mentalidade marxista, no sentido de materialismo histórico mesmo, de se construir uma história baseada unicamente na visão materialista e se criar uma historiografia, uma narrativa histórica. E esse é o grande problema que nós temos no Brasil hoje. Nós não conhecemos nossa história, nossa tradição, nós temos o nosso complexo de vira-lata, onde nós pensamos que nós fomos abusados desde cedo, e nós não temos uma tradição, e na verdade nós temos uma tradição, só que essa tradição é escondida pelas sociedades secretas, sociedades discretas. Enfim, nós vamos evitar, né, citar nomes, mas as pessoas podem entender
quais são, né? Então vamos falar o papel dessas sociedades secretas e discretas, né? Existem as duas, na independência do Brasil. Bom, o papel é total, né? Na verdade. Não existiria independência do Brasil se não fosse... Obrigado. Se não fosse a atuação direta desses processos revolucionários, né? Que foram patrocinados pelas sociedades discretas, digamos assim, e com dinheiro da Inglaterra, que é de onde vinham essas sociedades. A primeira delas, ela é fundada em 1717, na Inglaterra, né? E quando você pega, por exemplo, José Bonifácio, é um personagem muito interessante. Ele tem, assim, altos e baixos, né? Depende do ponto de vista. Inclusive, ele tem uma semelhança muito interessante, né? Ele fundou uma espécie de sindicato dos metalúrgicos quando ele morou. Uma semelhança muito interessante, né? Ele era especialista em minas, em minerais, sim. então ele tinha muito interesse nessa área, né? Então quando ele viveu na Europa, né? Ele estudou em Coimbra, que era um reduto dessas ordens iniciáticas, que são, assim, as sociedades secretas, né, é preciso entender uma coisa, elas trabalham com símbolos, né? Então elas exploram muito a simbologia. Por que existe a sociedade secreta, vamos colocar assim, dos pedreiros, né? Que é o termo em francês. Por que esse termo, os pedreiros? Porque eles visam se colocar justamente como substitutos ou até acima daquilo que a igreja se propunha desde o início. Desde Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo, pedra angular. Então há sempre uma cópia e uma apropriação de símbolos tradicionais específicos que eles fazem uso. As duas colunas do Templo de Salomão, ou ainda mais antigas. Alguns fazem remissão ao Egito, né, a Grécia. Pitágoras, os obeliscos, a Hera, as colunas de Hércules, né? E ainda colunas antediluvianas, colunas do Éden. Então eles procuram se arvorar como se eles fossem os detentores das tradições mais antigas da Terra. E na verdade não são nada disso. Eles simplesmente reuniram essas informações e usaram os símbolos para se promover dessa forma. Então, quando você fala em termos de mistérios, né, existem 3 níveis. Você vai ter o mistério, o arcano e o símbolo. A sociedade discreta em questão, porque não é uma só, são várias, com ritos diferentes, elas são mais rasteiras, são mais rasas. Elas só usam o símbolo. Essa parte do mistério e do arcano, que é o que remete ao transcendente, eles não têm a autoridade e a capacidade para alcançar, a não ser em algumas ordens específicas, que aí entra o ocultismo mesmo, pesado, e aí já é outra história. Mas o objetivo deles, basicamente, é se colocar como um substituto de um cidadão ideal, de um cidadão detentor dos bons costumes, defensor da liberdade, igualdade e fraternidade, e os construtores do verdadeiro templo. Então você percebe que isso é praticamente uma ideia de substituir a própria igreja, basicamente. Em última instância é isso. E não apenas a igreja, mas as tradições antigas também. Mais antigas, né, no caso. Então, foi nesse contexto, foi nesse cenário que a gente viu surgir um movimento que culmina na Revolução Francesa, primeiro, onde surgiu o termo terrorismo, inclusive, né?
Revolução Francesa. O terror, né? O terror surge na Revolução pelos revolucionários, né? Então, e hoje a gente aprende o quê? Pelos liberais, a gente aprende pela esquerda e tanto pelos liberais que, nossa, a Revolução Francesa foi uma maravilha. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E então isso são mentiras históricas. Então existe a história, que é o fato em si, e existe a historiografia, que é a história narrada por alguém do jeito que ele quis, né? Ou por um grupo. Então, se a gente não começar a perceber isso, né, a gente nunca vai despertar para a nossa verdadeira tradição. E esses grupos estiveram intimamente ligados na independência. O projeto da independência foi criado, a primeira loja, enfim, do Grande Oriente, né, foi feita por José Bonifácio, foi criada por José Bonifácio no ano da independência. Até então, esses grupos eram considerados orcrins, se fosse no termo de hoje. Já havia outras, né? Em Recife tinha, né? Teve... Qual foi a primeira do Brasil, você se recorda? Será que foi de Recife ou foi em Salvador? Teve em Pernambuco, né? Eu acho que foi de Pernambuco, em Pernambuco, eles tentaram fazer um movimento separatista para separar, né, o Estado e criar um país, né? Então, mas a primeira oficial, porque era proibido, então era tudo subterrâneo. Tá. A primeira oficial mesmo foi a que o José Bonifácio vai colocar, e o criador da bandeira do Brasil Império participou, inclusive, que foi Jean-Baptiste Debré, né? Aquela bandeira que todo mundo gosta de colocar, a bandeira do Brasil Império. Essa bandeira foi criada por um artista que era patrocinado por Napoleão. Ele era da corte de Napoleão, ele era o principal artista de Napoleão Bonaparte. Quer dizer, que era uma monarquia fake, revolucionária, criada após a Revolução Francesa, durante o processo da Revolução Francesa. Então, a monarquia que nós temos no Império, a mudança de regime que nós temos no Império do Brasil, quando o Brasil muda de reino para império, a gente tem uma quebra de tradição, porque o Brasil era reino. De 1815 a 1822, fomos o reino do Brasil, né? Quando Dom João VI, depois que Dom João VI no Brasil. Antes disso, desde o século XVII, o Brasil era chamado de Estado do Brasil. Tem brasão de armas do Estado do Brasil. Não trouxe o livro que tem aqui, mas eu tenho o livro que tem o brasão de armas do Estado do Brasil. O Brasil era um Estado, com E maiúsculo. Então, assim como você tem a Austrália, um Estado soberano, membro da coroa britânica. Nós tínhamos um Estado soberano com vice-rei. Não tinha presidente ainda, claro. Mas era vice-rei, exatamente. Vice-rei, membro da coroa portuguesa. A coroa do Porto, do Graal, Portugal. Existe aquele símbolo de Dom Afonso Henriques, e essa é a tradição verdadeira, onde nós temos, eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive, onde ele fez um selo, onde ele coloca a palavra Portugal e Portugal. Ah, tá. Graal representando, né, evidentemente. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção. O selo do rei Afonso Henriques. Aqui, no Além da Nuvem. Bom, no vídeo passado nós falamos do misterioso selo de Dom Afonso Henriques de Portugal. O primeiro rei de Portugal, que teve aquela visão de Cristo no milagre de Eurique, desenhou esse misterioso selo. E algumas pessoas pediram para que eu explicasse como é possível ler Portugal ou Portugraal. Para você ler Portugal, você lê primeiro dessa forma. Aqui você tem um P, um O e um R, né? Então você vem de cima para baixo. Aí você faz o tu, e aí você faz o gal. Então, Portugal. E o Portugal, mesma coisa. Aí você faz o tu, e embaixo você faz o grau. Entendeu? Portugal. Que é aí que surge aquele misterioso significado Portugal.
sangue, pelo sangue de Cristo. Por quê? O Graal, ele tem esse formato de um cálice, que é basicamente o mesmo formato que nós vamos ver quando nós lemos o Graal. Graal. A história do Santo Graal é bastante misteriosa, eu tenho lives aqui no canal Além da Nuvem sobre isso. Eu vou deixar no final do vídeo a tela final, apontando, tá? Aqui na tela mesmo, a live que nós temos sobre o Graal, os mistérios do Santo Graal. A lenda mais conhecida em torno do Santo Graal é que ele teria sido o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia, quando ele faz a primeira Eucaristia. Aqui está o meu sangue. E ele entrega o vinho para ser compartilhado à mesa com seus 12 discípulos. O famoso episódio da Santa Ceia, onde Jesus compartilha o pão e o vinho, que seria o seu corpo e o seu sangue, foi retratado inúmeras vezes desde o início da era cristã, sendo esta a representação mais conhecida de Leonardo da Vinci. E tem também essa outra, de Grão Vasco, que foi o nome mais importante da arte portuguesa durante o período do Renascimento. E é aí que surge a liturgia da Santa Ceia, que é praticada tanto por católicos quanto por ortodoxos e protestantes. Mas e o Graal? Bom, o Graal teria sido o cálice usado por Cristo na Santa Ceia e que depois foi levado por José de Arimateia para a Inglaterra. Só que tem um detalhe bem importante. Quando o centurião romano Gaius Cassius Longinus perfurou o corpo de Jesus Cristo com a lança, dali saiu água e sangue. Imediatamente, Longinus tem a revelação de que Cristo era de fato o Filho de Deus. Isso deu origem à figura do São Longuinho. Até hoje existe uma tradição no Brasil de quando a pessoa perde um objeto, ela fala que se ela encontrar o objeto, ela vai dar 3 pulinhos, agradecendo a São Longuinho. O São Longuinho é o soldado romano Longinus. Ele se converteu e saiu pregando o evangelho, deixou o exército romano imediatamente. Nesse momento, José de Arimateia, aquele homem rico que cedeu a sepultura para que Jesus fosse sepultado, de onde ele vai ressuscitar 3 dias depois, José de Arimateia foi até o corpo de Jesus e recolheu o sangue de Cristo dentro desse cálice. Preste atenção, estamos falando do sangue do Filho de Deus. Um sangue que foi formado, digamos assim, da genética de Deus, a genética divina, por meio do Espírito Santo, que vai gerar em Maria, Virgem Maria, o Filho de Deus. Seria, portanto, um sangue imortal, uma vez que Cristo ressuscita e permanece vivo, com seu corpo. Isso é bem claro nas Escrituras. Tem mais um detalhe interessante nessa história, que é uma curiosidade que eu acho que vale a pena mencionar, é que a lança usada por Longinus ficou conhecida como a Lança do Destino, e ela teria poderes secretos, foi muito cobiçada pelos ocultistas. Inclusive Hitler procurou muito esse objeto misterioso. A Lança do Destino, inclusive, aparece no início do filme Constantine, enrolada justamente em uma bandeira nazista, onde ela vai liberar alguns poderes malignos pelo mundo. Mas basicamente José de Arimateia leva então esse objeto para a Inglaterra e é ele que vai fundar a primeira comunidade cristã na Grã-Bretanha. Esse objeto misterioso, contendo o sangue imortal de Jesus Cristo, acaba ficando por lá e é criada, segundo a lenda, a primeira ordem de cavalaria para proteger o Graal, que depois vai se perder. José de Arimateia teria o hábito de repetir a Santa Ceia em uma mesa com mais 12 pessoas. E dali vai surgir a Távola Redonda do Rei Arthur. Posteriormente ele vai ressuscitar essa tradição e vai procurar o Graal também. E o Graal teria sido encontrado posteriormente
pelo jovem Percival, ou Parsifal, que teria recebido o misterioso objeto novamente das mãos de anjos. E essa tradição céltica, basicamente, está vinculada ao Graal e também à cultura portuguesa, uma vez que a Galícia era uma terra celta, e é dali que vai nascer Portugal. O Dom Afonso Henriques, do selo misterioso aqui, que escreveu Portugal, junto com as mesmas letras que você escreve Portugal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que ajuda bastante a engajar o canal. Se inscreve se ainda não tiver inscrito, verifica a sua inscrição, se ela ainda está ativa. E marca o sininho em receber todas as notificações, para o YouTube entender que você quer ser avisado cada vez que o canal Além da Nuvem lançar um novo vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa.